o time, mas o resultado não veio. Por quê? Bem, eu acho que é uma hora que nós temos que ter muito cuidado, né, com as palavras, muito cuidado em achar de que é impossível uma retomada às vitórias. A gente teve, claro, 3 desfalques por contusão. Precisávamos ter uma mudança. Fizemos um bom jogo contra o Grêmio, organizados, com muito pouco tempo de treinamento, então a gente basicamente está treinando quase que trotando para poder mostrar o posicionamento da equipe. E não é tão simples assim você perder 3 jogadores, e até mesmo com os resultados que a gente teve da recuperação desses atletas, tanto o Ricardinho quanto o Elton estavam com muita dificuldade dessa recuperação desse jogo para o jogo da Chape. Então foram 5 mudanças, a gente está tentando, com a coisa andando, tentar organizar essa equipe. A gente não vai desistir, vai continuar trabalhando, não existe uma outra fórmula, né? Nesses momentos a gente naturalmente bate desânimo, bate aquela coisa negativa de que, pô, será que não vai dar? Então é muito importante a gente trabalhar contra isso, porque é possível, nós temos ainda tempo, a gente não vai nem entrar no segundo turno nessa fase antes da Copa do Mundo, então eu acredito sinceramente que a gente pode reverter essa situação com muito trabalho, unidos, não existe uma outra coisa para a gente fazer nesse momento, senão acreditar no trabalho, se unir e não deixar com que o desânimo apareça. Jorginho, olhando de fora, quem não assistiu o jogo pode achar que o 2-0 foi de uma superioridade da Chapecoense. Só que com o jogo, o Ceará teve 3 chances claras quando estava 0-0 ainda. Foi um placar mentiroso? Não, eu acho que até vendo um pouco do scout que a nossa análise de desempenho fez, eu acho que eles tiveram mais efetividade, principalmente nos cruzamentos. Cruzamos muito pouco, né? Apesar de ter tido oportunidade principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo a gente criou muito pouco. Tivemos mais uma vez, infelizmente, uma contusão, um jogador, o Samuel, sentiu um pouco um estiramento, vamos ver como é que ele vai estar. A equipe deles, eles tiveram no combate, ali no confronto, eles tiveram um ganho maior nessas bolas divididas, e isso precisa ser muito forte na nossa equipe. A nossa equipe precisa jogar muito forte, vamos dizer assim, fisicamente. A gente sabe o quanto é difícil. Não é uma questão de desculpa, mas o Ceará é realmente a equipe que jogou mais esse ano de todas as equipes do futebol brasileiro, e é aquela que tem a logística pior, né? Porque a gente vinha aqui no Sul, por exemplo, a logística que a gente tem é cruel. Eu falei, não é uma questão de desculpa, a gente sabe que a gente vai enfrentar isso, mas isso debilita muito os jogadores para uma recuperação. Todos os times do Sul, eles andam, quer dizer, a maioria são do Sul, Sudeste, eles andam no máximo 1 hora, em que a gente tem que andar 3 horas, depois mais quase 2 horas para vir para cá, além das paradas, esperas. Então tudo isso dificulta muito, mas a gente tem que passar por cima de todas essas dificuldades, não é hora de desespero de forma nenhuma. A gente sabe o quanto nosso torcedor está frustrado nesse momento, triste, mas mais uma vez eu peço, né, que eles possam estar com a gente, que eles possam ir no jogo contra o Cruzeiro, apoiar, porque só dessa forma, se unindo, trabalhando muito, para que a gente possa sair dessa situação. Até para essa questão de logística, Jorginho, também por essa questão de números de jogos, essa parada para a Copa é importante, mas antes dessa parada, né, o que você pretende mudar na equipe para de repente já parar para a Copa do Mundo em uma situação mais confortável, né, ou mudar até mesmo a curto prazo diante do próximo jogo do Cruzeiro? A realidade é que, em princípio, nós não vamos ter essa parada, porque nós temos a Copa do Nordeste. Então nós temos 2 jogos contra o Bahia. O ideal seria a gente não ter esses jogos, era a gente ter a Copa do Nordeste depois da Copa do Mundo. Então era um período em que a gente poderia com certeza estar trabalhando mais taticamente a nossa equipe, organizando a nossa equipe, e eu vou ter que estar organizando sim, vou ter um tempo melhor, uma semana boa de treinamento, mas sabendo que final de semana eu preciso enfrentar uma parada dura, um grande adversário, um rival do Nordeste.
Esse não é o ideal, mas pelo menos teremos aí de início 2 semanas, esperamos passar pelo Bahia, claro, provavelmente teremos aí em um mês, que a gente está tendo 8 jogos, 9 jogos, a gente vai ter só 4 jogos, né? Então é até motivo de comemoração. E não é fácil, não é simples assim, a gente está vendo o quanto não é simples uma mudança de comando, né? Só relembrando, nem sempre a culpa é do treinador, de quem estava, o calendário é cruel, né? Então a gente precisa realmente assim ressaltar a questão do trabalho aqui do Chamusca, do bom trabalho que ele fez, mas o brasileiro é diferente, o brasileiro ele requer realmente uma capacidade maior do que aquela que a gente está, não que não está faltando, os jogadores, mais uma vez eu quero ressaltar, os jogadores estão se entregando ao máximo nos jogos, dando tudo que eles podem, e dentro das possibilidades, das limitações que nós temos, a gente ainda não tem conseguido o resultado tão esperado, mas a coisa pode mudar a qualquer momento, a gente sabe que está muito próximo, uma vitória nossa já pode nos levar muito próximo de sair da zona de rebaixamento, então eu acho que a gente tem que continuar acreditando e trabalhando para isso. Você viu algum aspecto positivo nesse jogo? Muito pouco, eu gostei realmente do primeiro tempo, eu achei que a gente teve uma boa movimentação, penetrações dos homens, principalmente dos homens de lado, tivemos boas penetrações, a entrada em facão do Yuri, o Coutinho fez uma partida, vamos dizer assim, para um jogador que não vinha jogando constantemente, fez uma boa partida, conseguiu segurar um pouco ali com toda a dificuldade. A gente sabe que o Apodi é um jogador que é muito voluntarioso, desce muito, então ele conseguiu bloquear aquele lado ali, ao mesmo tempo conseguiu criar boas jogadas, ganhamos bolas aéreas com ele, mas ainda é pouco para o nível do futebol brasileiro, para o nível de primeira divisão. A gente sabe que a gente precisa melhorar mais e nós vamos melhorar, nós vamos realmente chegar numa condição em que a gente vai conquistar os nossos pontos e sair dessa situação.